Todos com a paz do Senhor. Podem sentar-se, por favor. Historicamente, nós entendemos que há profecias que já se cumpriram, outras estão em cumprimento e outras haverão de se cumprir após o cumprimento das segundas profecias. Historicamente também, e segundo a narrativa da palavra de Deus, há uma pendência no tocante às chamadas 70 semanas de Daniel, uma pendência de meia semana para ser concluído. E esta parte final das 70 semanas de Daniel, nós encontramos profeticamente palavras relacionadas com esse tempo. Daniel 12, 1 e 2, fala desse tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação, desde que houve Israel. Olha a situação de Israel diante do mundo. A antipatia que Israel está chamando para si. Canhões, bomba atômica, que o primeiro-ministro de Israel está avocando para si. Um desassossego sem igual. Só que, antes do cumprimento desta profecia, que encerrará as 70 semanas de Daniel, Daniel deixou uma profecia que antecede estes dias. E esta profecia, ela está em andamento. É Daniel 3 e 4. Daniel 3 e 4. É um versículo. O 3 eu acho uma coisa maravilhosa. Mesmo porque todos nós, pais, homens e mães, mulheres, nós somos obreiros, nós somos sacerdotes, nós somos ministros dentro da nossa casa. Ainda que autodidatas, dado as nossas experiências, com a obrigação de instruir, com a obrigação de ensinar, não só a criança, mas o adolescente, o jovem e até os adultos. Daniel 3, 4. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. O conhecimento extrapolou o natural de Deus. Olha a inteligência artificial. Um conhecimento paralelo ao conhecimento que Deus nos dotou. O nosso Abba, o nosso papaizinho nos céus. Vamos a uma reflexão que envolve pais, envolve filhos e envolve esposas. Hoje, convencionalmente chamado de Dia dos Pais. Neste culto de adoração a Deus, nós somos
privilegiado, porque a direção da igreja nos oferece tempo para esta celebração com gratidão. Gratidão ao Pai Celestial, pela honrosa e merecida homenagem que a igreja nos permite direcionar aos pais terrenos que fazem parte desta organização religiosa. Isso é um privilégio, termos esse espaço para uma reflexão relacionada a nós, enquanto obreiros autodidatas, visto que a igreja é lugar de acolhimento e reunião dos familiares com fins espirituais e social. Reunião de amor entre os filhos, os pais, as esposas e os demais congregados desta igreja. Sendo a palavra de Deus a fonte e revelação divina e eterna que orienta, edita as diretrizes para os pais terrenos, para nós. Nós, enquanto servo do Deus Altíssimo, ligado em espírito e em verdade aos céus, nós temos que respeitar a santidade e soberania e as revelações do eterno Deus. Nada de colocar outras literaturas na frente da palavra de Deus. Outras literaturas nos auxiliarão, mas a Bíblia Sagrada, ela tem predominância. Nós, pais, com todo respeito às mães, nós temos predominâncias dentro de casa, porque isto é ditames da vontade de Deus. Não é do homem, não ascende da terra para os céus, é dos céus para a terra. E as irmãs, com toda humildade, ainda que o camaradinha não mereça, mas por obediência a Deus, respeite sempre o papai da sua casa. Palavra de Deus, fonte de revelação divina e eterna, que orienta, edita as diretrizes para os pais terrenos, líderes espirituais, provedores, protetores e exemplos de fé e esperança para a família. Exemplo, nós temos que ser exemplo. O filho tem que dizer, eu confio no papai, eu tenho o meu papai como meu exemplo, como meu modelo. Eu vou ser igual ao papai, homem, macho, da acepção da palavra, ganhador de dinheiro, sabe gastar. Considerando o cenário do mundo atual, que espelha apenas incertezas, insegurança, violência e oportunidade geral de toda a espécie para nos facilitar, para facilitar os nossos filhos a pecarem. Isto implica em dobrarmos a nossa atenção. Não é na casa do vizinho, não é no filho do vizinho, é na nossa casa. Como guardiões da nossa família. Aquele que não tem cuidado da família, principalmente os da sua casa, é pior do que os infiéis, do que os não crentes. E negam a fé.
negam a fé. Negam a fé. Vamos estar sempre atentos na criação e administração dos nossos filhos. Vamos, à luz da palavra de Deus, refletir como sacerdotes da família. Será que eu estou fazendo bom uso do meu próprio púlpito instalado na minha casa? Nós temos um púlpito em casa. Nós pedimos que Deus instale o púlpito dele. Isso eu peço todo dia. Senhor, instala o teu reino aqui na minha casa, para que essa casa fique imune, isenta de influências de fora para dentro. E o meu púlpito, Deus olha e diz, e o teu púlpito? Olha que precariedade o teu púlpitozinho. O meu púlpito você quer. O meu trono você quer. A minha presença você quer. A minha assistência através dos meus anjos serviçais você quer. Mas e o teu púlpito? Oh, que vergonha eu passo quando Deus me puxa a orelha. Será que na qualidade de evangelistas das nossas próprias famílias, nós estamos sendo aprovados na área espiritual, na área moral, na área ética, na área da boa conduta, agindo, em primeiro lugar, segundo a vontade e a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela é especial. Deus não visa maltratar quem quer que seja. Deus não visa mandar para o inferno ninguém. A vontade dele é de salvar a todos. Infelizmente, nem todos. Há pessoas que nem Deus consegue torcer o seu pescoço, porque Deus respeita a vontade desse desgraçado, desse que não tem a graça no seu interior. Há uma ausência de graça, é o sem graça. Pessoas sem graça, há pessoas sem graças. Pessoas que cometem certos crimes, nós estamos vendo no mundo todo. Não tem a graça de Deus. Pessoas secas de sentimento divino. Será que eu me enquadro no contexto da profecia de Daniel 12:13? Será que eu sou um sábio pelo sábiozinho diante dos olhos de Deus? Nós estamos sendo convocados para assistirmos com maior atenção as nossas famílias no tocante à evangelização da nossa casa. Evangelização, que é a anunciação de coisas boas, coisas extraordinárias, coisas que nos levam para os céus. Vivendo nestes dias, na face da terra, período que revela senso de urgência da evangelização da humanidade. Será que, como o exemplo de Noé, será que Jesus olhou para Noé quando Jesus ministrou o seu pequeno apocalipse, Mateus capítulo 24, 51 versículos. Jesus se lembrou de Noé e disse, como nos dias de Noé, são os dias de hoje. E hoje, 2000 anos depois, e hoje, será que nós seremos o suficientemente capazes, competentes, pastores residenciais, para ganhar pelo menos a sua família? Noé pregou 120 anos.
E o que foi que aconteceu nos dias de Noé? A primeira coisa, o povo daquela época se inflamaram tanto se voltaram com uma capacidade infernal contra Deus, aborrecendo Deus, fazendo com que Deus decidisse rejeitar aquele povo. Gênesis 6:3. Deus estabeleceu uma penalidade. Ele disse: a minha alma não terá mais comunhão com este povo. Eternamente os efeitos dessa minha decisão alcançarão a terra, enquanto a terra for terra. Será que Deus não está raciocinando com maior gravidade do que naqueles dias de Noé, com relação a nós, com relação à humanidade de hoje? Chegou o dia de nós, pais, auxiliar os nossos pastores que presidem sobre nós, pastores que têm a responsabilidade espiritual para com as nossas famílias, no tocante às diretrizes doutrinárias da igreja. Será que nós estamos dispostos a melhorar, a diminuir a carga emocional dos nossos pastores, dos nossos líderes, no tocante às nossas famílias? Eu até, não é que eu seja cético, mas eu tenho as minhas dúvidas. Será que ainda existe alguma família sem problema existencial, comportamental, de relacionamento, mesmo na nossa igreja, que não precise da atenção toda especial do nosso pastor? Esta sobrecarga de responder diante de Deus: Senhor, Senhor, eu estou sendo diligente em relação a cada alma, por menor ou por mais velha que ela seja, que está sob a minha responsabilidade. Será que nós estamos tendo esta visão divina, esta visão espiritual, esta visão ditada pelo Espírito Santo de Deus, de termos mais cuidado com os nossos, para que a igreja tenha maior equilíbrio no seu crescimento? Eu digo enquanto instrutores, ensinadores, diante destas palavras iniciais, os pais presentes já pararam para analisar onde é que os irmãos estão acertando ou errando na criação dos seus filhos? Já tiraram um tempinho para fazer esta avaliação, ainda que introspectivamente? Como é que eu estou me comportando enquanto responsável pelo caminhamento dos meus filhos? Sabemos que quem quer ser abençoado por Deus, não é só falar assim, Deus abençoa, não. Nós temos que nos fazer por merecidos. Nós temos que merecer de Deus.
se não houver temor da nossa parte, respeito à soberania e santidade de Deus, ó, o dedinho de Deus, ó, porque Deus abençoa na família aquele que teme a Ele, aquele que respeita as suas revelações, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Temos que fazer por merecido. Já se perguntaram em que méritos, valores ou destaques no exercício da criação dos meus filhos está a admiração deles por mim? O que é que eu fiz para os meus filhos me admirarem? Aonde residem os méritos meus? Onde residem os méritos dos nossos irmãos aqui presentes, para que possa receber com justiça, os aplausos dos seus filhos. Oh, coisa difícil. Já observaram que para ensinar os filhos, não existe conhecimentos maiores do que os revelados por Deus através da Bíblia Sagrada. Procure os filósofos, as melhores faculdades do mundo, a inteligência artificial, a nossa base. É daqui que flui uma inteligência vinda dos céus, reveladas por Deus, que a Bíblia ela é repleta de valores. A Bíblia nos permite dialogar com os nossos filhos, como pequenos deuses dentro de casa. Nós somos da origem de Deus e Ele nos deu poder, honra, autoridade, domínio, está na Bíblia. Nós temos autoridade para ser juiz dos nossos filhos, das suas ações, e agir com a razão. Desde que nós estejamos na vontade, na orientação, com discernimento. E assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus e o nosso Pai eterno estão entronizados nos céus, tratando dos problemas de bilhões de galáxias, mas o Espírito Santo está aqui na terra, entre nós, não crentes, entre nós cristãos. Infelizmente há entre nós, eu disse ontem, crentes céticos, crente que você está pregando e ele está duvidando. Crentes genéricos. Os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Isso é a palavra de Deus. E os que a muitos ensinam a justiça. A justiça. Ou nós vamos entregar os nossos filhos para que o mundo os oriente, os ensine, os instrua, os façam vasos do mundo, instrumentos do mundo, operadores do mundo. O mundo abraçou Satanás, meus irmãos e minhas irmãs.
O mundo está abraçado com Satanás. Se eu não cooperar, não colaborar, não ajudar os meus filhos a se salvarem, e eu mesmo, se eu mesmo não for o modelo deles, o exemplo deles, eles olharão por cima de mim e enxergarão o mundo. Evangelização dos nossos filhos, da nossa esposa, não vem do mundo, ela é pregada e ensinada dentro das nossas casas e na igreja. Quem ouviu a palavra da Escola Bíblica Dominical de ontem? Só uma aluna da Escola Bíblica Dominical. A irmã gostou da palavra? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Façam uma vestimenta diferente. Nós temos que, de vez em quando, ser reencadernados. Os espíritas reencarnam, nós reencadernamos. Porque o pecado suja tanto as nossas vestes, você tem que trocar essa capa. Está aqui, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Crente sem entendimento é um peso. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sejam racionais. Acordem. O Espírito Santo está à disposição de vocês. Se não fosse o Espírito Santo me ajudar, como diz o cuiabano, do tanto que ele ajuda. No dia a dia do lar, sejamos evangelistas, sejamos discipulador e conselheiro espiritual da nossa própria família. Deus quer que brilhemos, não só hoje, mas para toda a eternidade, é o verso 3 de Daniel, para todo o sempre. O reino de Deus, o governo do universo e a nossa vida privativamente comandada pelo Pai Eterno, com perfeita sabedoria, justiça e amor, e a salvação da alma não é competência do mundo, não é competência dos humanos, mas é dom que vem dos céus. Dom de Deus. Ai do crente que fica, olha, envolvido com teologias de toda ordem, procurando teologias, ensinamentos que coincida com a cabeça dele, porque ele não quer respeitar as ordenanças de Deus expressas na sua própria palavra. Nós ficamos procurando quem é que me apoia, quem é que me aprova, para que eu continue solto e leve nesse mundão, com o título de cristão, mas você é apenas um crente, genérico, cético. Não é o nosso caso. Bem-aventurados são os pais que temem ao Senhor, andam nos seus caminhos, implantam na família um governo lastreado na palavra de Deus. É na Bíblia, manual de sabedoria, é firmeza de propósitos. A Bíblia não abre mão da autoridade de Deus, do que Deus ditou. A Bíblia é uma palavra inegociável para Deus.
Mas para nós, infelizmente, nós negociamos a palavra de Deus por qualquer vantagenzinha. Isso não pode acontecer. Propósito que encontramos as santas revelações de Deus fundamentadas no amor. Podia começar dizendo, fundamentadas no juízo, porque Deus é juízo e amor, mas Deus, na sua onisciência e humildade, Ele nos oferece primeiro o amor. Se você não quiser o amor de Deus, é que Ele entra com o juízo. No amor, no trabalho, no companheirismo, na união e convivência sagrada. São elementos vitais para termos famílias que são admiradas, são observadas por quem nos vê passar. Quem nos vê passar, esse rapaz, essa moça, até o andar dele é diferente, a forma dele tratar as pessoas é diferente. O tom da voz dele é de pessoa educada, pessoa que não é deste mundo, pessoa que tem uma orientação de um professor diferente. Vamos mentalizar, vamos crer que são bênçãos de Deus, que somos bênçãos de Deus na condução e governo da nossa família. Vamos mentalizar que nós temos valor. Esse valor se inicia com o que nós observamos aqui. A apresentação de uma criança. Isso é um valor extraordinário dos pais. Dos pais. Iniciar a caminhada desta criança sob a sua responsabilidade de instrutor e ensinador desta criança. Sejamos homens de fé. Tenhamos condições de influenciar nossos filhos, de revigorar a fé dos nossos filhos, melhorar o ânimo dos nossos filhos, filhos desanimados dentro de casa. Por quê? Porque não é o pai que chama ele para vir para a igreja, é o filho que traz o pai para a igreja. Está errado. Está errado. Criancinhas aqui são muito mais entusiasmadas em vir para a igreja do que os seus pais. Vamos padronizar as atividades dos nossos filhos com sabedoria. Padronizar. Nós hoje, dentro das nossas casas, olha, parece um concílio de igrejas. Uma vai para a igreja A, outra para a igreja B, outra para a igreja C, outra para a igreja... Um concílio. Quando senta na mesa é para brigar, discutir qual é a igreja, qual é o pastor, qual é... E os pais ficam só... Não ora, não orienta. Uma recreação que seja salutar, que alimente a alma. Uma palavrazinha de vez em quando, no tocante ao uso, sem regra nenhuma do celular. Crianças armadas com celular. Crianças. A missão sacerdotal do pai
está ligada à salvação e contribui com a estabilidade espiritual, moral, ética do filho. A reputação do filho. Filho de crente sem nenhuma reputação. Porque dentro de casa ele é um bandidinho. Tem filho de crente que rouba dentro de casa. E o papai, olha, vamos fazer uma reunião, que nós temos que acomodar essa situação. Não deixa fulano saber, porque fulano é brabo. O filho já está desviado dentro de casa. É o filho pródigo e o filho que ficou dentro de casa. O filho pródigo era mais crente do que o que saiu. O filho pródigo era mais crente do que o que ficou, melhor dizendo. Deus, pelo poder da sua presciência, dotou-nos de condições para os enfrentamentos da vida secular e espiritual dos nossos filhos no presente século. Daniel 12:3 está se cumprindo a partir dos dias atuais. Nós temos que desejar prosperidade, sucesso e salvação para a nossa própria família. Essas promessas elas são garantidas pelo Todo-Poderoso, mas nós temos que contribuir com a nossa parte de sacerdotes, de pais responsáveis pela criação dos seus filhos. Deus nos promete bênçãos acrescidas de segurança, de refúgio nas nossas habitações, mas nós temos que ser temente a Ele, temos que ser trabalhador, entender que nós somos sacerdotes, pastores da última hora. Vamos usar a ação do Espírito Santo de Deus, que está como esse socorrista de estrada. Aconteceu, ele se apresenta. O Espírito Santo está aguardando a nossa provocação para nos atender, a nossa provocação. Nós queremos que o Espírito Santo venha e bata. Você está precisando de mim? Oh, seu importante! Você está precisando de mim? Quem é que não precisa do Espírito Santo de Deus? Quem é que não ora pelo menos 2, 3 vezes, iniciando a oração, pedindo misericórdia e perdão a Deus, para manter essa ligação com os céus? Quem é? Ah, pastor, eu não vejo necessidade. Eu já ouvi pessoas, eu não vejo tanta necessidade de tanta oração, tanta coisa. Os pais que acreditam nas promessas de Deus, refletem a esperança e encorajam a família e confiam mais em Deus, porque Ele tem a sua consciência amenizada pela sua diligência diante das coisas sagradas. É na palavra de Deus que encontramos as melhores maneiras de fazer a família caminhar junta, numa perspectiva de sucesso e de prosperidade, e ser generosamente abençoadas por Deus. Jovens aqui presentes, filhos aqui presentes, cooperem com os vossos pais. Não deixem vossos pais desanimar. É difícil ser pai. Pai provedor. Pai que ganha R$2.500, trabalhando 8, 10 horas por dia. Vai no supermercado, compra qualquer coisinha, já é R$1.000. E outras coisas mais. E o filho não está nem aí. Coopere com os vossos pais. Honrem os vossos pais. Honrem as suas mães. Para que você
você esteja plantando a semente selecionada, que você colherá frutos especiais numa vida longa sobre a terra, mas não é apenas viver muito sobre a terra, é viver bem sobre a terra, bem-estar sobre a terra, bem-estar emocionalmente, com a consciência tranquila. Há filhos que quando o pai morre, ele olha, se rasga todinho, agora é tarde, meu filho. Depois da morte, quem é que vai se lembrar mais de você, camarada? Está na Bíblia, depois da morte, quem é que vai? Se você não fez, se você não ajudou o teu pai, se você contribuiu para a morte do teu pai, agora é tarde. Agora é tarde. Tenha qualidade de amizade com o teu pai, para que você seja uma pessoa saudável, tenha paz, tenha alegria, tenha sucesso nos estudos, no trabalho, tenha comunhão com Deus e seja de Deus conhecido. Plantem bênçãos e participem de uma colheita extraordinária. Colheita extraordinária. Honrar quer dizer conhecer a importância e a dignidade dos pais. Isso de forma desinteressada. Há filhos que fazem uma coisinha porque ele vai explorar o pai lá na frente com a coisona. Deixa o pai arrebentado. Porque fez nada. Quer uma contrapartida. Isso não é um filho. Isso é um desastre dentro de casa. Isso é uma mala que o pai carrega. Filhos, honrem os vossos pais. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é de justiça, isso é direito deles, isso é o jus, no latim, é o direito que os pais têm de ser respeitado. Não fale alto no ouvido do teu pai, não fale alto, fale baixinho, fale com graça, com amor, seja fofo dentro do teu pai, abraça o teu pai. O maior órgão que você tem no corpo é a pele. Dê uma colada no teu pai e permita que ele tenha satisfação em ser teu pai. Saibam, meus jovens, saibam, filhos aqui presentes, os nossos pais, os pais de vocês, os nossos pais, dão muito mais importância a cada um de nós do que a coisas materiais. Casa, carro, fazenda, nada disso. Nada disso tem preferência no tocante ao coração dos pais, se antes ele não tiver comunhão com os filhos, alegria de viver em família. Eles lutam em favor das vossas almas. Pai chora, não pela alma dele, mas pela alma dos filhos. Não permita que os vossos pais tenham problemas de ordem emocional, tenham desgostos, tenham tristezas por conta do meu ou do seu comportamento, mas seja assim como amigo do Espírito Santo, amigo por excelência do seu papai, seja o braço direito do seu papai, não importa se ele tem ou deixa de ter, coopere com ele. Mas eu não vou cooperar porque meu irmão pode mais. Meu irmão não, é você. Faça a sua parte e Deus lhe recompensará. Aos pais aqui presentes, os meus parabéns.